Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para estudar análise combinatória. Na aula passada a gente falou bastante sobre o princípio fundamental da contagem. Hoje a gente vai ter o foco aí em permutação, arranjo e combinação e trabalhando com questões bem mais elaboradas. Você lembra de como lidar com esses três carinhas? Arranjo, permutação, combinação? Vem comigo que eu vou te relembrar como se trabalha com esses caras, como que esses caras podem ser cobrados de vocês no Enem, com uma questão toda encorpada, cheia de interpretação, tá? Vamos lá, gente, olha só. Começamos aí com uma questãozinha, né? Na verdade, hoje a gente não começa com a questão, quase que eu já cometi uma gafe, né? Hoje, na verdade, eu vou relembrar vocês um método, né, para a gente dar uma organizada de pensamento. Você começou uma questão de repente, né, você não está conseguindo desenrolar ela por PFC, vai buscar na cabeça uma fórmula, pô, mas será que é arranjo? Será que é permutação? Será que é combinação? Galera, bem simples, tá? Vai lá e pergunta. Se pergunte, né? O número de objetos é igual ao número de posições? Não precisa ser objetos aqui, né? Vamos pensar como objetos de estudo. Mas basicamente, né, você vai pensar assim, pô, inicialmente a minha questão, né, ela está fazendo uma redução do número de elementos, né, ou não? O número de objetos, o número total de elementos está sendo trabalhado na questão é igual ao número de elementos que ele está pedindo na questão? Se sim, então isso é uma permutação. Não tem muito diálogo acerca disso. Se não, se está havendo uma redução dos elementos que foram apresentados inicialmente, então isso pode ser uma permutação, um arranjo, ou uma combinação. Caso a questão esteja te perguntando, né, caso nessa questão específica ela esteja te perguntando algo onde a ordem importa, então você vai dizer que, ok, isso é um arranjo. Se a ordem importar, é um arranjo. Caso a ordem não importe, estamos trabalhando com uma combinação, tá? Cara, essa estrutura aqui já ajuda bastante, né? Já ajuda bastante. Pô, se o meu número de elementos no começo da questão for igual no final, é permutação. Se não for, me pergunto, a ordem importa ou não? Se importar, arranjo. Se não importar, combinação. Galera, isso aqui, ó, ajuda muito, tá? Ajuda muito. Parece que não, mas ajuda bastante, principalmente quando você está devagar na questão, quando você não está conseguindo dar aquele start de verdade nela, você fica travado. Se faça essas duas perguntas, né? E depois você vai já conseguir saber por onde começar, provavelmente. Sempre vale lembrar aqui, tá? Questões que envolvem arranjo e combinação costumam ser parecidas. Esse negócio da ordem importar ou não, não é o que você pensa, é para o universo. Não, professor, porque aqui, ó, eu e meu amigo a gente está numa fila, mas eu não me importo se ele vai primeiro ou se eu vou primeiro. Não é um momento de altruísmo. Para o universo, é a mesma coisa se você for na frente ou se ele for na frente? Não é. São situações completamente diferentes. Tá? Então, isso caracteriza um arranjo. Onde que a gente geralmente tem arranjo? Tá? Primeiro, arranjo a gente quase não usa fórmula, né? A gente pode resolver basicamente pelo princípio fundamental da contagem, pelo nosso PFC. Mas bons exemplos de arranjo são corridas, competições, consequentemente pódios, filas. Tá? Esses caras geralmente caracterizam arranjos. Combinações geralmente são grupos e times. Grupos e times, tá bom? Vamos ver aqui agora alguns bons exemplos aí de como esses exercícios podem aparecer no Enem. Olha só, temos aí uma questãozinha do Enem 2015 que fala: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Olha só, esse é o tipo de questão que o começo dela você pode fazer inteiramente pelo princípio fundamental da contagem, sem pensar em mais nada. Você pensa o quê? Beleza. É uma senha, 4 caracteres, 2 algarismos, 2 letras. Então você pensa o quê? Imediatamente eu tenho certeza que vocês pensam em algo nesse sentido aqui. Olha só, você pensa que PFCzinho, né? São 4 dígitos na minha senha. São 2 algarismos e 2 letras. Pode ter repetição, né? Algarismos nós temos 10,
Então você pensa como 10 possibilidades vezes 10 possibilidades. Letra tem que tomar cuidado, porque ele fala que pode ser maiúscula ou minúscula, né? Então você pensa, o alfabeto tem 26 letras, né? Se eu escrever maiúsculas eu tenho 26 possibilidades, se eu escrever minúsculas eu tenho mais 26. Então, aqui na verdade, para o espaço de letra, eu tenho 52 possibilidades vezes 52 possibilidades. Percebam, bem tranquilo, né? Automaticamente, né, gente, já podemos descartar tanto a letra A quanto a alternativa D, porque elas falam de 26, e aqui não tem nem envolvido 26 aqui na jogada, tá? Então, 26 para nós aqui não interessa. Agora tem uma coisa, né? Tem uma coisa. Quando eu penso nisso aqui, eu não vou calcular, de novo, a questão não está pedindo um valor, né? Ele está pedindo uma escrita. Talvez você já esteja pensando na alternativa B, né? Porque 10 vezes 10 é 10 ao quadrado e 52 vezes 52 é 52 ao quadrado. Só que tem uma coisa, olha só esse trecho. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Ou seja, quando você escreveu o princípio fundamental da contagem aqui, você partiu do pressuposto que estaria nessa ordem. Algarismo, algarismo, letra, letra. Mas ele fala que pode estar em qualquer ordem. Ou seja, você tem que pensar também em multiplicar isso aqui pelas possíveis trocas de posição entre elas. E quando a gente não altera o número de elementos, só troca a posição, né, é o que a gente chama de permutação. E essas permutações podem aparecer de 3 tipos. Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. Então tá aqui nossas fórmulas, tá? Permutação simples bem simples, nem preciso pensar em fórmula, posso fazer através de PFC. Permutação com repetição também dá para fazer por PFC, só que é sugerido que vocês usem a fórmula para não se embananar muito, né? A não ser que você tenha domínio total do PFC, pode ignorar essa fórmula completamente. E a permutação circular, né, que é usada só quando a gente tem uma estrutura circular de troca de posição entre pessoas num círculo, que não é o caso aqui nessa questão. Aqui, gente, se a gente está pensando em trocar esses caras aqui de posição, então a gente vai multiplicar isso por uma permutação de quantos elementos? De 4. E eu vou pensar, né, que está tendo repetição, porque é algarismo, algarismo, então algarismo se repete 2 vezes e letra, letra, letra também se repete 2 vezes. Eu sei que não necessariamente esse algarismo é igual a esse, mas é assim que a gente trabalha quando a gente tem essa ideia de que letras e algarismos podem trocar de posição entre eles. Isso tem estado muito em voga em questões do Enem, tá? Em questões de vestibular no geral. Esse negócio de você poder trocar uma senha ou uma placa de carro, mas que as letras e os algarismos eles podem trocar de lugar. É assim que a gente faz, tá? Multiplique pela troca de posição dos 4 elementos, pensando não no valor que pode estar aqui em cima, mas sim como algarismo, algarismo, letra, letra. Como temos 2 algarismos, eu conto como uma repetição de 2. Como temos letras e letras, a gente conta como uma repetição de 2 também. E aí vem a nossa resposta, né, gente? Olha só, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. 52 vezes 52 é 52 ao quadrado. E pela fórmula, como é que a permutação de 4 elementos com repetição de 2 e 2, né? Olha só, permutação de n elementos, com algum elemento se repetindo alfa vezes, com outro elemento se repetindo beta vezes. Isso vai ser igual a n fatorial dividido por alfa fatorial vezes o beta fatorial e assim por diante, se aqui houvessem mais repetições, né? Como que é essa fórmula? É o total fatorial dividido por repetição fatorial vezes repetição fatorial. E essa estrutura aqui, ó, é exatamente a nossa alternativa E. Opa, volta um pouquinho, que ali deu uma travada. Tá aqui, certo? Tá aqui a nossa alternativa E como sendo a nossa resposta, tá? Então percebam, não é muito difícil, outra vez, não é pedido o resultado específico, é mais a montagem, tá? Então fiquem atentos a esse negócio de troca de posição entre letras e algarismos. E também assim, gente, fiquem atentos a esse lance de maiúscula minúscula. É muito comum, tá? Muito comum mesmo. Então, gente, muita atenção na leitura, interpretaçãozinha, prática. Refaçam esse exercício para pegar essa ideia, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo exercício, né? Vocês já viram ali que eu, sem querer, acabei passando o slide. Nós temos o quê? Um exercício aí do Enem 2016, que fala o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas.
sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, vamos começar aqui, né, com uma discussão interessante. A gente começa então com 10 tenistas e a gente quer escolher 2 para realizarem uma partida. Ou seja, eu estou tendo uma redução, né? O número de objetos é diferente do número de espaços. Ou seja, está havendo uma redução de elementos. Começo com 10, finalizo com 2. Quando isso acontece, não é permutação. Ou é arranjo ou é combinação. As fórmulas de arranjo e combinação estão aqui, né? Elas têm uma leve diferença ali. A diferença é que a combinação, né, divide pelo P fatorial ali também, que é a permutação dos elementos do grupo, né? E aí o que acontece? Essa questão aqui é arranjo ou ela é uma combinação? Vamos pensar o seguinte. Eu estou pegando de 10 tenistas, eu estou pegando 2. Okay? E eles vão jogar uma partida. Se fosse a partida João contra Mário, é diferente da partida Mário contra João ou é a mesma partida? Mesma partida, né, gente? Então, a ordem, eu falar João vai jogar com Mário ou Mário vai jogar com João, é a mesma coisa. Ou seja, a ordem desses elementos, ela não importa. Logo, se eu estou tendo uma redução de elementos e a ordem não importa, vai ser uma combinação. Tá? Só que não é tão simples assim. Combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Não é tão simples assim. Por quê? Porque a questão, ela ainda fala o seguinte, que eles não querem que a partida seja entre 2 canhotos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Talvez você esteja já começando a maquinar o cérebro ali pensando assim, eu tenho que pensar então que ou é um destro contra um destro, ou é um destro contra um canhoto, ou é um canhoto contra um destro. Se você está pensando isso, você não está completamente errado. Mas dá muito trampo, né? Dá um trabalhinho a mais. Então a minha sugestão, tá? E o Enem gosta bastante disso, é trabalhar com a técnica de exceção. Quando ele fala que ele não quer trabalhar com 2 jogadores canhotos, então o que eu faço? Qual que é a melhor estratégia aqui para eu utilizar? É eu pensar assim, quer ver? Eu venho e penso primeiro. Pensa que não existe restrição nenhuma, total de possibilidades, tá? Sem restrição nenhuma, de quantas maneiras a gente poderia fazer esse jogo? Eu pensaria numa combinação desses 10 tenistas, sendo que desses 10 eu vou escolher uma dupla, ok? Na fórmula de combinação, né, a gente tem o quê? N é o total de elementos, P é o número de elementos do meu grupo, né? Então é 10, que é o total de tenistas, tomados 2 a 2, que é a quantidade de pessoas que vão participar da partida. E a fórmula fica N fatorial, que é o total de elementos fatorial, N dividido por N menos P fatorial. N menos P, gente, é a diferença do total de elementos e do número de elementos do grupo, vezes o P fatorial, sendo que o P é o número de elementos do grupo. Ou seja, a gente vai ter aqui, olha só a fórmula, total sobre diferença fatorial, lá em cima também, né, total fatorial, vezes grupo fatorial. Olha que simples. Vou calcular? Não vamos calcular, porque a questão não pede que a gente calcule. A questão... Opa, já tem a resposta ali, A questão não pede que a gente calcule, né, rapaziada? A questão não está pedindo isso em momento absolutamente algum. Olha só as alternativas, estão todas com estruturazinhas de fórmula. Então, deixa isso aqui paradinho. Aí, agora, eu penso assim, e se fossem, né, de quantas maneiras eu poderia ter um jogo de 2 canhotos? Como que eu poderia ter uma partida entre 2 canhotos? Tá? Total, e eu penso de quantas maneiras eu posso ter 2 canhotos. Bem, como é dito que no grupo 4 dos tenistas são canhotos, então uma partida entre 2 canhotos seria uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. É eu ter 4 canhotos e escolher 2 deles para fazer a partida. De novo, eu uso a fórmula total fatorial, diferença entre o 4 e o 2 fatorial, vezes o grupo fatorial. Pronto. Essa, né, se eu calculasse aqui, eu encontraria a resposta, a questão não está pedindo para calcular. Então, isso aqui é a quantidade de maneiras que a gente vai ter para formar um jogo entre 2 canhotos. Logo, né, o que a questão está pedindo para a gente?
Qual a possibilidade de que não sejam dois canhotos? Ou seja, eu pego o total de possibilidades e subtraio do total de possibilidades de ser canhoto. Ou seja, faço total de partidas menos a chance de ser os dois canhotos. E dessa maneira eu vou ter uma partida que não é entre dois canhotos. Então tá aqui, gente, exatamente a nossa alternativa A. Pronto, acabou. Ah, Vini, mas aqui ó, é 2 e 8, não 8 e 2. Não esquece que aqui tem uma multiplicação e que na multiplicação a ordem não importa, né? Então 8 fatorial vezes 2 fatorial ou 2 fatorial ou 8 fatorial é a mesma coisa, tá? Então, questãozinha assim, ó, relativamente de boa, né? Não é uma questão difícil, não é uma questão complexa, puxadíssima, mas também não é uma questão super, hiper, ultra, mega simples, tá? Você tem que pensar. Essa técnica de exceção, gente, repito para vocês, essa técnica de exceção é muito presente mesmo no Enem. Então tomem muito cuidado com ela, tá? Ah, Vini, as fórmulas? Tem que saber, lembra, o Enem não te dá fórmula e o Enem sempre cobra esse conteúdo de análise combinatória. A gente sempre tem de 2 a 3 questõezinhas ali de combinatória. Se for PFC ou arranjo, tá, talvez tu não precise de fórmula, mas combinação permutação, se você não souber resolver elas pelo princípio fundamental da contagem, você vai precisar da fórmula e aí não tem muito o que fazer, tá bom? Gente, era isso, finalizamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Treinem essas duas questões, tá? Não são questões muito fáceis, refaçam elas, tá bom? Para que vocês tenham aí um bom resultado no próximo Enem, tá bom? Um beijão a todos, se cuidem e até a próxima.